Eu sou o SUS. 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 Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? Estamos de volta com o nosso podcast Repórter SUS. Depois de um breve recesso, nós estamos aqui de novo e com muita novidade. A partir de agora, o Repórter SUS vai ter um formato mais amplo, mais aberto. Toda semana a gente vai colher os principais assuntos relativos ao nosso Sistema Único de Saúde. Tem que repetir essa frase porque ele é nosso mesmo. E vamos trazer aqui para vocês entrevistas, matérias, bate-papos, enfim. Vamos trazer todas as possibilidades de informação aqui no nosso Repórter SUS. A parceria entre o Brasil de Fato e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio da Fiocruz entra nesse novo capítulo. Você que está ouvindo, vem com a gente. Então vamos lá. Eu sou a Nara Lacerda, repórter do BDF, e quem está aqui comigo é a Juliana Passos, jornalista da Escola Politécnica e produtora do Repórter SUS, que vai nos acompanhar nesse bate-papo de hoje. Obrigada, viu, Ju, por estar aqui com a gente sempre. Maravilha, muito feliz de estar nesse novo formato. É um prazer para nós ter essa parceria com o Brasil de Fato. Para você que está ouvindo a gente não estranhar as diferenças de som, eu estou aqui em São Paulo, na redação do Brasil de Fato. A Ju está lá no Rio de Janeiro, na Escola Politécnica, então tem diferença de microfone, mas nós estamos juntos virtualmente para conversar com você. E nesta semana, nosso tema não podia ser diferente. É a epidemia de dengue que o Brasil está vivendo nos últimos meses e já é a mais grave da história. Como esse tema é muito denso, a gente quer tirar todas as dúvidas possíveis. Nesse primeiro episódio da nova fase do Repórter SUS, a gente vai trazer uma entrevista. E o nosso convidado é o infectologista Júlio Croda, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Vamos entender o que é que o Brasil pode aprender com essa epidemia histórica, pode melhorar no combate à dengue depois de viver essa emergência que é a maior da nossa história de combate à doença. Professor, obrigada pela presença. É um prazer estar aqui com você, Nara, com a Ju, conversando sobre dengue e esclarecendo alguns detalhes de uma maneira bem descontraída. Ô, professor, a gente queria conversar um pouquinho sobre a história da dengue no Brasil, porque a história do mosquito é mais antiga que a história da doença. Inclusive, tem uma conexão muito profunda entre os casos de febre amarela e o mosquito no nosso passado, uma doença que hoje está controlada, tem vacina. A dengue chega ao Brasil como doença na década de 1980. E a gente queria entender mais, professor, quais foram as condições que permitiram que a doença chegasse ao Brasil e que passasse ano a ano a ganhar esse status de epidemia, praticamente todo ano, com aqueles picos de 3 em 3, 4 em 4 anos. Ela passou a fazer parte da nossa vida, né? Como é que isso aconteceu, professor Júlio? Então, esse mosquito, né, a gente já tinha eliminado ele, né, no passado, erradicado com inseticida, mas foi bem no começo do século passado, né? Então, assim, ele chegou novamente em 1980, principalmente esse mosquito entrou novamente por navios, né, que vieram do Sudeste Asiático e foi reintroduzido no país. Mas nesse momento que ele foi reintroduzido no país, o Aedes aegypti, ele encontrou um cenário muito favorável, principalmente com a mudança demográfica que ocorreu no Brasil, né, nos últimos 30, 40 anos. A gente passou de um país que eminentemente era rural, para um país que concentra a sua população na zona urbana, e em condições não muito favoráveis, né? Principalmente nas comunidades mais carentes, com falta de água encanada, ou não chega todos os dias, coleta de lixo deficitária, né? A parte de saneamento básico com bastante problema. Essa elevada densidade populacional em um espaço pequeno, né, e com dificuldade do ponto de vista de infraestrutura de saneamento, favorece muito a replicação do Aedes aegypti, o mosquito da dengue, e faz com que o controle vetorial seja bastante difícil. Tanto que desde a década de 80 nós temos surtos
e a cada década o número de casos aumenta. Nos últimos 10 anos, a gente teve um aumento de 8 vezes em termos de número de casos. Então, assim, é uma doença que chega para ficar, para trazer grande morbidade para a população e, mais recentemente, com as mudanças climáticas, o aquecimento global, o aumento da temperatura, a gente pode prever que as arboviroses, e a dengue não deixa de ser uma arbovirose, vai ficar mais frequente e vai impactar mais sobre a população brasileira. Além da questão de estrutura e saneamento, o que o Brasil poderia ter feito para não chegar nessa quantidade de casos? A gente, agora a gente tem uma quantidade limitada de vacinas, tem o método Wolbachia. O que deveria ser feito para a gente ter um número de casos reduzido? É possível controlar? Então, assim, a medida de controle vetorial, né, que depende da população, mobilizar a população para eliminar focos dos mosquitos, ela tem uma eficácia bastante reduzida, né, porque depende dessa participação popular. 75%, 80% dos focos estão dentro do domicílio. Então, assim, para a gente vencer essa guerra contra a dengue, principalmente nesse cenário de aumento de casos e aquecimento global, condições inadequadas de moradia e de saneamento, a gente tem que investir em tecnologia, né? As grandes revoluções na área de saúde, sem a mudança estrutural da nossa sociedade, veio através da inovação. E se a gente quiser realmente diminuir a carga da doença, a gente tem que inovar garantindo vacina por uma grande parte da população. E a gente tem o Instituto Butantan, que tem uma vacina que está em fase final de produção e licenciamento, que é uma vacina de dose única, e isso pode ampliar o número de pessoas vacinadas no Brasil. Além disso, como você citou, o método Wolbachia é um excelente método. A gente vê o resultado na prática, né? Em Niterói, a gente observa que, apesar do Rio ter vivido uma epidemia bastante importante nesse ano, né? Niterói não acompanhou esse aumento de número de casos que ocorreu no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem que investir nessas inovações e tecnologias. A gente já sabe que funciona, então a gente precisa ampliar essas inovações para outras cidades do Brasil, para cobrir o maior número de pessoas, porque mudar essa parte de infraestrutura num curto espaço de tempo vai ser muito difícil. O bom do Repórter SUS é que eu também aprendo um monte de coisas. Eu já fiz um monte de matéria sobre a bactéria Wolbachia e eu acabei de aprender como que fala o nome dela. Professor, já fiz matéria no rádio falando o nome dela errado. Mas eu vou aproveitar o gancho, Ju, para a gente relembrar aqui o que é esse método. É um método que foi criado acho que há mais de 15 anos por pesquisadores na Austrália, envolveu pesquisadores brasileiros também, e a ideia é pegar uma bactéria que já existe em mosquitos e que pode fazer com que o mosquito da dengue não transmita mais a dengue, nem a chikungunya, nem a zika. Então a gente sai de uma lógica de extermínio do mosquito, que era uma lógica muito comum no Brasil no combate ao Aedes antigamente, e a gente sabe que exterminar espécies também causa desequilíbrio climático, desequilíbrio ambiental, desequilíbrio ecológico, e a gente passa a usar uma solução da natureza. Na Austrália deu muito certo, em Niterói também, né, professora? A gente, inclusive, está ampliando no Rio de Janeiro a soltura desses mosquitos do bem, digamos assim. Vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre como está o método, professor. Você tem mais informações para a gente? Então, assim, inicialmente, né, foi Rio de Janeiro, alguns bairros, Niterói, a cidade como um todo. Houve a expansão desse método em 2019, né? E aí outras cidades como Campo Grande, Petrolina, tiveram acesso, né, a essa tecnologia. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, por exemplo, esse ano a epidemia ela foi bem restrita, né, comparado com outras cidades do próprio estado. Então, realmente, a gente observa esse impacto dessa soltura de mosquito. E, mais recentemente, o Ministério da Saúde anunciou, né, no ano passado, um investimento de mais de 100 milhões para ampliar, né, justamente o número de cidades que vão se beneficiar com esse método. Então, a gente estima que aproximadamente 7 milhões de pessoas vão se beneficiar com esse método, ainda é muito pouco, né? A gente precisa ampliar ainda mais
dar acesso a essa tecnologia inovadora que, de alguma forma, reduz a transmissão não só de dengue, mas também de zika e da própria chikungunya, né? Então é importante entender que a gente ainda precisa traduzir toda essa inovação que a gente desenvolveu. O Brasil teve uma participação muito importante para uma tecnologia que vai fazer o controle dessas doenças. E para isso é preciso garantir essa elevada cobertura dessa tecnologia em diferentes cidades. E esse é o grande desafio. E para isso é necessário um investimento muito importante financeiro para construir novas fábricas de mosquitos que possam atender o maior número de pessoas no Brasil. Dá para a gente ter uma ideia de aprendizados que a gente pode ter com essa situação que nós estamos vivendo agora? É uma epidemia histórica, a gente tem história no combate ao Aedes, a gente tem vários tipos de ação que o Brasil já tomou, individuais, coletivas, tentativa de extermínio total do mosquito, agora nós temos a vacina que não chega a todo mundo. Que lições a gente pode aprender a partir dessa experiência, que é uma experiência dramática, mas que tem que deixar algum legado também para a nossa saúde, né, professor? Acredito que a gente tem que incorporar, né, como a gente já discutiu, essas novas tecnologias de prevenção. E quando a gente fala em termos de tratamento, né, a gente tem que reduzir, eventualmente, hospitalização e óbito, né? E para isso a gente tem que, do ponto de vista do Sistema Único de Saúde, organizar melhor a assistência a esses pacientes. O paciente com dengue não pode ficar esperando 4, 6 horas para ser atendido, para ser avaliado, para ser identificado se existe algum fator de risco, se existe algum sinal de alarme, que é o que a gente fica mais atento, que é necessário a hidratação na veia, né, o soro na veia. Então, assim, a gente viveu isso um pouco no Covid, né, da organização do serviço de saúde. Então, se a gente consegue organizar melhor o atendimento da população nesses momentos de aumento de número de casos, a gente reduz muito, sim, a letalidade associada à doença. Então, mesmo que a gente tenha uma explosão de número de casos, é possível evitar e muito os óbitos. E a gente tem que aprender, a gente já deveria ter aprendido com o Covid, e agora nós estamos vivendo o pior momento para a dengue que o Brasil já enfrentou. A gente tem que tirar algum tipo de lição para isso, de como organizar melhor o atendimento à população. Mas, professor, organizar melhor significa o quê? Falta equipamentos, falta... o que é preciso? Porque muito do tratamento da dengue é feito de forma paliativa, né, com remédios e hidratação. Eu queria que você detalhasse um pouco mais do atendimento e qual a importância da hidratação. Começa com planejamento, né? Nós já tínhamos uma ideia no final do ano passado que nós teríamos o pior ano em relação à dengue no Brasil, né? A projeção do número de casos já era uma projeção entre 2 milhões e 500 mil casos e 5 milhões de casos. Era necessário que estados e municípios elaborassem seu plano de contingência. Ou seja, o que é isso? Escrever, se a gente tiver realmente um aumento do número de casos, o que o governo vai fazer. E o que a gente pode fazer para reduzir esse óbito por dengue? Abrir as unidades de saúde em horários alternativos, em finais de semana, eventualmente contratar outros serviços, ampliar os serviços de atendimento, reforçar as equipes de atendimento. Se essas medidas não forem suficientes, abrir tendas de hidratação, contratar eventualmente serviço privado, para garantir que todo paciente com dengue seja avaliado em tempo oportuno. A gente não tem nenhum tratamento específico, mas o paciente não sabe se ele tem dengue grave, porque são sinais de alarme. Às vezes ele não consegue diferenciar esses sinais de alarme. Ele não consegue entender que, por exemplo, você ter vômitos persistentes ou uma dor abdominal muito intensa é um sinal de alarme, né? Eventualmente, se você faz um hemograma e tem um aumento do hematócrito, é um sinal de alarme. Hemorragias em mucosas de grande quantidade é um sinal de alarme. Então, às vezes, o paciente tem esses sinais de alarme, ele não procura atendimento, ele não recebe hidratação, porque a hidratação só por via oral, nesses casos, não é suficiente. O
paciente precisa receber hidratação na veia. Só que ele não procura atendimento. Ou se procura atendimento, a unidade não consegue atender em tempo oportuno. Ele desiste do atendimento, ele fica esperando 6 a 8 horas para passar numa consulta. E para dengue, né, principalmente para dengue grave, tempo para hidratação é fundamental. Se o paciente tem sinais de alarme, ele tem que ser hidratado de forma vigorosa, imediatamente. Então, quando a gente fala que municípios e estados devem se preparar melhor, é se preparar na organização de serviço, na ampliação do atendimento aos casos suspeitos de dengue. Então, eu queria finalizar com o senhor, que é especialista no assunto, relembrando a nossa população do que ela deve fazer, mas, é claro, relembrando também que tem muito disso na mão do poder público, essa reestruturação de atendimento no SUS, das necessidades e problemas estruturais que o SUS tem, é muito importante não só para a dengue, mas para o funcionamento como um todo do nosso sistema. E a gente tem também saneamento básico, rios com muita poluição. O problema é muito grande, ele tem muito a ver com a urbanização e com os hábitos das famílias, né? É uma vila, né? Leva-se uma vila para a gente conseguir combater a dengue, né, professor? É praticamente por aí, dá para mudar o ditado. Nesse momento, né, é importante entender que a única estratégia, né, que compete à população, principalmente, é eliminar os focos dos mosquitos. E aí é importante que, uma vez por semana, a cada 7 dias, geralmente, melhor fazer isso no final de semana, porque sobra mais tempo, verificar no seu domicílio toda a água parada. Eliminar toda essa água parada. Eliminar e vigiar o tempo todo, né? Porque como o ciclo do mosquito, ele é de entre 7 e 10 dias, entre ovo, larva, pupa e novamente mosquito, é importante que você não faça esse procedimento só uma vez por mês, que faça toda semana. E é importante que faça no período que vai se iniciar, que a gente chama de período interepidêmico, entre as duas epidemias. O principal modo de prevenir a dengue é manter uma baixa circulação do mosquito nesse período. Porque quando chega esse momento do verão, né, calor, chuva, aí vem a epidemia, vem a explosão em termos de replicação do mosquito, de transmissão da doença. A gente tem que reduzir esses focos, principalmente no período interepidêmico, em preparação para o verão. Então, mesmo agora que a gente sabe que, por exemplo, no Rio de Janeiro já existe uma queda do número de casos, o próprio Rio de Janeiro já suspendeu o decreto de emergência, é importante manter a vigilância na eliminação dos focos, que é o que a população pode fazer nesse momento, né, para reduzir o impacto da doença. O professor Júlio Croda, só tenho a agradecer a presença do senhor aqui. A gente conversou com o pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz e professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Júlio Croda. Obrigada mais uma vez por estar conosco aqui no Brasil de Fato. Não vai ser a última vez, a gente espera que está próxima com notícias melhores, viu, professor? É um prazer sempre estar conversando sobre o tema, né, esclarecendo esses detalhes a respeito da dengue, né, e que a gente possa retornar num momento mais tranquilo para falar de outros assuntos. Sem dúvida. Obrigada a você que também está com a gente, ouvindo o Repórter SUS. Vamos esperar você aqui no próximo episódio. Ju, valeu pela experiência, viu? Abrimos com chave de ouro essa nova fase. Com certeza, Nara. Muito obrigada, professor Júlio Croda. A gente combinou de fazer uma assinatura toda formal aqui, jornalística, né, Ju? Então, aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda e... do Rio de Janeiro, da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio e Juliana Paz. É isso, a gente vai voltar com assinatura e tudo, viu, gente? Até o próximo episódio. Valeu!